Esse vídeo aqui é para você que é um evangélico, que crê na palavra de Deus, na Bíblia. Você que crê em Deus, né? Você que serve a Deus, tá? Porque nós, ateus, não somos crentes. Não acreditamos em Deus, não esperamos nada dele, nem nessa vida, nem na vida futura. Mas os amigos crentes evangélicos, que sempre estão aqui no canal, assistindo nossos vídeos e discordando veementemente, muitos deles discordam veementemente, e aqui é permitido discordar desde que haja o respeito. Meu muito obrigado por vocês assistirem nossos vídeos, dedicar parte do tempo de vocês assistindo nossos vídeos e comentando. Mas o assunto é o seguinte: é um texto da Bíblia que eu acho que cai bem para vocês, onde o autor dessa narrativa, ele tira a responsabilidade dos ombros de Jesus, consequentemente também dos ombros de Deus, fazendo com que os crentes fiquem à deriva. Exatamente. A partir desse texto, os crentes ficam à deriva. E muitos desse povo, desses crentes aí, né? Muitas vezes que vocês oram a Deus e não tem resposta, é por isso. É por essa razão. Pelo simples fato de Jesus não ter responsabilidade nenhuma com você. Deus também não tem nenhuma responsabilidade com você. Então, aí entra aquela música, né, daquela cantora que diz: se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele é Deus. Ou seja, Deus é um tirano, é uma pessoa que faz quando ele quer. Ele é um senhor, um feudal, absoluto e soberano. E ele não tem nada que ver com seus escravos. E essa é a linguagem da Bíblia, né? A crentaiada é escrava, aí tem uma linguagemzinha assim toda, né, carinhosa. Servo, nada de servo, servo nada, é escravo. E escravo logo não tem direito. Aí você já perde a parada, porque você que diz e acredita que há o livre-arbítrio, não tem. Escravo não tem livre-arbítrio. Escravo está a serviço do seu senhor a qualquer hora do dia e da noite, não tem nenhuma condição dele para com Deus ou para com o seu senhor, entende? E assim a vida segue. Então olha o que o texto da sua Bíblia diz, né, meu crente? Olha aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo, no caso, ele está falando, o autor estava falando, incluindo a plateia para quem ele estava se dirigindo, né? Então, se você tomar esse texto para você, vamos lá então. Vamos julgar essa causa aqui. Se a nossa esperança em Cristo, no caso, se a sua esperança em Cristo, né, crente? Como eu expliquei no começo, que ateu não tem esperança nenhuma em Cristo, em Deus, em divindade alguma, não é? Então esse texto aqui, ele é realmente uma propriedade dos crentes, né? Vamos lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem outra versão que diz: somos os mais miseráveis. Essa daí já foi bem, né, precisa, né? Vejamos. Amigo, quando você aceitou Jesus, você aceitou Jesus por qual razão? Só para passear? Para charlar? Para fazer de conta? Ou você tinha necessidade, você tinha problemas, você tinha situações que estava fora do alcance dos homens, não é? Ou não? Qual foi o motivo de você aceitar a Jesus, de você ir para a igreja?
É porque você quer a salvação depois da morte? É isso? Você não quer nada agora para cá, não é? Para a vida. Porque muitos crentes dizem assim, porque, baseado nesse texto aqui. Porque Deus não é babá. Aí se enquadra também nessa mesma palavra que eu falei, que esse autor desse texto aqui, ele é um passador de pano, um tremendo de um safado passador de pano, né? É um tremendo de um sem vergonha, um puto de um sem vergonha, passando o pano para Jesus, dizendo, não, o mestre não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Se ele quiser fazer, bem. Se ele não quiser, bem também. E aí é como eu te perguntei, qual foi o propósito de você ter te levado para aceitar Jesus? Você não tinha nenhum problema, não? Tá tudo certo. Porque se eu não tinha nenhum problema, o que merda eu fui fazer na igreja? Me diga. E não venha aqui dizer, você fala muito palavrão. Não, eu não sou crente. O que você foi fazer na igreja? O que foi que você fez? O que foi que te levou a aceitar Jesus? Se você não tinha problemas. Porque muita gente que me diz aqui, Deus não é babá. Deus não tem obrigação de atender todas as suas orações, todos os seus pedidos. Meu amigo, vou te falar uma coisa bem certo aqui, curto e grosso. Se o seu Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma com você, então você está lascado. Você está perdendo tempo com esse Deus. Você está perdendo tempo, meu amigo. Tanto faz você acreditar ou não. Tanto faz você ser um iludido, daquele que pega porrada, daquele que apanha e não larga o osso, como não. Se você continuar acreditando no seu Deus, passando o pano para ele também, dizendo, não, eu fiz uma oração, eu pedi a cura para o meu filho, mas meu filho morreu. Eu pedi a cura para o meu pai, mas meu pai morreu. Esse foi um comentário de um crente aqui. Eu pedi a cura para o meu filho, mas meu filho morreu. Eu pedi a cura para o meu pai, mas meu pai também morreu. Mesmo assim, eu continuo adorando a Deus, amando a Deus mais do que antes. Muito mais do que antes. Veja, você é capaz de pegar muita porrada e continuar amando o seu algoz, amigo. Entende, minha amiga? Você tá igual mulher de bandido. Sabe o bandido? O que ele faz com a mulher? Ele baixa a porrada nela, ele incha os olhos dela de porrada. E no outro dia ela tá dizendo, meu amor, meu bem, isso e aquilo outro. Um crente que passa pano para esse Jesus, baseado nesse texto, é mulher de malandro. Gosta de pegar porrada. Mulher de malandro gosta de pegar porrada, amigo. Algumas, né? Porque tem muitas mulheres que largam seus algozes, metem ele na cadeia e tá certo. Tem que tomar atitude mesmo. Tem que entregar o safado. E foi isso que eu fiz. Eu cansei de ser mulher de malandro. No sentido metafórico. Eu cansei de ser crente, ficar orando, ficar jejuando, ficar clamando a esse Deus, sem nenhuma resposta, sem nenhuma ação imediata para os meus problemas, a solução dos meus problemas. Então o que eu fiz? Eu disse, meu amigo, eu me cansei, tô de saco cheio, vá pra puta que lhe pariu. Pronto, acabou com a putaria, meu amigo. Acabou, não tem mais papo. Não tem. Porque, meu amigo, você tem um monte de textos na Bíblia que te amparam aí com promessas falsas, né? Que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, que aquele que clamar, né? Aquele que clamar com fé, certamente será respondido, tá? E aí, quando chega nessa hora que a gente vai buscar a prova dos 9, aí o cabra falha, o Jesus falha, Deus falha.
não atua, não participa, não resolve o problema de ninguém e nem muito menos dá as caras. Não dá a menor explicação, fica todo o tempo por detrás da cortina, se escondendo, covardão, medrosão. Claro, a gente está falando, partindo do pressuposto que seria Deus uma pessoa existente. Estamos partindo do pressuposto que Jesus seria existente, seria uma pessoa real. Claro, são apenas mitos, lendas, fábulas, são personagens lendários criados apenas para compor as narrativas de uma literatura chamada Bíblia. Se você quer aceitar ou não, o problema é seu. Se você não quiser, você pode discordar. Eu sei que esse vídeo vai trazer uma enxurrada de novo de muitos comentários. Mas esse texto, meu amigo, não tem o menor sentido. É um texto sem vergonha, porque o autor desse texto fala, olha, se nós, olha o que ele diz aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes dentre os homens. Ou seja, o cara é crente. Aí ele tem que se contentar com o silêncio do seu Deus. Ele tem que estar feliz, estar motivado, muito alegre, porque se ele tiver com câncer e ele buscar a Deus, buscar Jesus pela cura do câncer que está matando ele ali pouco a pouco, está secando ele, está deixando ele uma carcaça ambulante. E se Jesus não responder, que é mais do que certo, 100% das orações não são respondidas, porque se fosse não tinha hospitais de câncer, ou as filas do SUS não estavam abarrotadas. Se tivesse resposta de Deus imediatamente, os médicos teriam muito mais desocupação, teria mais descanso, talvez nem teria faculdade de medicina, porque para quê, Porque se existe faculdade de medicina é porque não tem dom nenhum de cura. Porque o certo seria os doutores já nascer, já escolhido, olha, Deus escolheu você do ventre da sua mãe, já te colocou, você vai só cumprir um papelzinho ali, já é o médico, você já tem o dom da cura. Então você vai ter toda a ciência, todo o conhecimento e você vai sair operando, vai fazer cirurgias, cirurgias complicadas, você vai ser um oftalmo, um odontólogo, um neuro, um psiquiatra. Mas sim, você seria um médico pronto, pronto para atuar, para resolver os problemas da humanidade. Mas não, o cara tem que passar 4, 5, 8, 10 anos fazendo faculdade para poder depois sentar na cadeira de médico. Aí você vem dizer, que tomara que Deus guie as mãos do médico. Porra nenhuma. Largue de ser desonesto. Deus não precisa de ninguém, meu amigo. Se caso ele existisse, ele não precisaria de mãos de médico para operar, não. Era paft-puft, já era, acabou, pronto, tá curado, tá livre. Não é assim que os textos do Novo Testamento falam? A tua fé te curou, a tua fé te salvou? Pois é, aí o camarada tem que se contentar com a incerteza de um milagre. E o texto vem dizer que se a sua fé, se a sua esperança se limita somente a essa realidade, a essa existência, você é um miserável. Você é um miserável. Olha, ainda chama de miserável. Então quando eu falo palavrão aqui, você fica todo aí, ouriçado. Você não vê os textos da Bíblia, não? O autor lhe chamando de miserável? Aí, camarada faz o seguinte, o filho está doente. O filho está doente. Pede a cura para Jesus, Jesus não opera. O filho morre. Aí, camarada diz, não, foi a vontade de Deus. Como é que você diz isso? Ele falou com você, ele diz, não vou curar teu filho, vou levar teu filho, pronto. Eu quero que ele morra.
Recentemente, um sobrinho meu, ainda jovem, muito jovem, apenas 17 anos, lá no estado do Maranhão, foi atropelado por uma moto que passava em alta velocidade. O menino bateu a cabeça na sarjeta, sofreu um traumatismo craniano, passou mais de 15 dias internado numa UTI, respirando por aparelho, enquanto seu pai, que é pastor, meu irmão, pai do menino, pastor, a igreja toda, amigos dele, os familiares, os meus familiares lá no Maranhão, inclusive a minha própria mãe, que também é evangélica, é crente, orando a esse Deus, a mãe do garoto orando a esse Deus, orando a Jesus, jejuando todos os dias, consertando a sua vida, se arrependendo de tudo que tinha feito, pensamento, palavra, olhar e coisa e outra e pá, para tentar, através desse conserto, merecer o milagre, para que o menino saísse da UTI. Para que o menino saísse da UTI. Que pecado esse menino tinha para morrer desse jeito? E qual é a utilidade desse menino lá no céu? Que esse menino... Qual é a necessidade que Deus tem de pegar esse menino? E por que então que deixou ele nascer? Por que não deixou logo ele morrer antes de nascer? Tantas coisas que não tem explicação, não tem lógica. Se a gente for levar para o campo da fé, não tem resposta. Tudo fica no anonimato, né? Tudo fica no é vontade de Deus, é mistério, a vontade de Deus é assim, ninguém explica. É tudo uma incógnita. É tudo uma incógnita quando se trata da fé. A fé é um balaio de incógnitas. Coisas não respondidas, coisas sem lógicas, você encontra no balaio da fé. Aí, moral da história, o que aconteceu com o menino? O menino morreu. Aí a mãe veio dizer, era a vontade de Deus, agora meu filho está no céu, meu filho agora está no seio de Abraão, ele está na presença de Deus. Deus levou meu filho porque não queria que ele passasse por esse mundo perverso, não queria que ele cometesse pecados nesse mundo perverso, nesse mundo maligno. Olha só a ideia. Passando pano para Deus. Arrebentaram de orar, não teve resposta de porra nenhuma, porque não tem Deus merda nenhuma. Se existisse um Deus, seria um Deus irresponsável, canalha, um Deus covarde, omisso, um Deus que merecia, se eu encontrasse ele, dar um monte de tapa na cara dele, porque não é possível um filho da puta desse tá vendo que a criança, as pessoas chorando, clamando, a igreja orando, todo mundo de joelho dobrado, e o filho de uma égua não responder, rapaz. Aí você vem dizer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondoso, é um pai, é maravilhoso, e que isso e aquilo outro. Deixa o cinto apertar pro seu lado, meu amigo, para você ver. Deixa apertar a coisa na sua família, nos seus filhos, para você ver. Aí você vai me entender. Você vai dizer, o Ed é muito revoltado. O Ed, ele é muito revoltado, é frustrado com Deus. Eu estou usando essas expressões aqui para fazer você entender. É um choque para você. Não é que eu tenha esse comportamento temperamental com esse ser imaginário, porque eu não sou debilóide, eu não sou esquizofrênico para ficar pensando assim. Eu falo assim para você entender que não existe Deus nenhum, meu amigo, minha amiga. Você está só, você está iludido, você está completamente nas trevas, abandonada. No momento que a coisa apertar para o seu lado, apertar para o teu filho, e você clamar, e você chorar, aí você vai correr para os pés desse Deus imaginário,
e ele não vai fazer nada por você. Ele não vai te livrar de uma bala perdida, ele não vai te livrar do abusador, ele não vai te livrar da porrada, da violência, né, do machismo dos homens. Ele não vai fazer nada disso, amiga. Não vai te livrar. Você vai passar nua e crua a situação. Não nua fisicamente em pessoa, mas a situação, a crueldade da situação, entende? Então esse texto é um dos mais sem vergonhas que eu já vi. É um texto sem vergonha que faz do crente, dos bons crentes, das boas pessoas de crentes, mulher de malandro. Esse texto faz dos bons crentes mulher de malandro. O que é a mulher de malandro? Apanhar e ficar calada. Ficar calada, não tem direito a falar nada, pega porrada na cara, nos olhos, chibatada, cinturãozada, colherada na cara, nas costas, o que for, fica calada, entende? É isso. Então, meu amigo, eu sou livre, você aproveite a sua liberdade, você é livre, você não é escravo da sua própria consciência, dos dogmas da religião que te implantaram à força para você ficar se sujeitando ao ridículo desse jeito, ficar se sujeitando a um texto anacrônico desse, que nem para você foi escrito. Ele não foi escrito para você, esse texto da Bíblia. Então se liberte dessa ilusão, amigo. Se liberte dessa ilusão, minha amiga. Como é que pode Deus ser bondoso, perfeito, acima de toda a bondade humana, e ele vê seu filho necessitado de um milagre que nem os médicos podem dar, e ele não fazer nada? Esse Deus que tem o atributo da onisciência, que sabe tudo durante, depois, antes, durante e depois, ele sabe de tudo, mas não te avisa que você vai sofrer um assalto, que você vai sofrer um sequestro, que teu filho, tua filha está sendo, né, você já entendeu, né? Está sendo por um pedófilo, um maligno, né? Quantas mães choram querendo pelo menos enterrar seus filhos dignamente, mas não sabem onde a sua filha está, o seu filho está. E esse Deus, simplesmente um Deus que lá em Provérbios diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, mas ele não tem a capacidade, ele não tem a vergonha, ele não tem a capacidade, a competência de chegar para aquele pai, para aquela mãe e dizer: olha mãe, olha pai, teu filho está assim, está assado. É preciso que um cão, um cachorro policial saia farejando para achar o corpo que está dentro de uma área de mata, num terreno baldio e tantas coisas assim. O seu Deus perdendo para um cachorro, o Espírito Santo perdendo para um cachorro. Então não dá, meu amigo, não dá. Eu estou trazendo esse vídeo aqui, é realmente confrontante, é conflitante, é polêmico esse vídeo, mas é a realidade. Você tem que acordar, não adianta, você tem que acordar. E nós estamos aqui para isso, para te sacudir, para ver se você se toca. Porque não é possível você ver seu filho, sua filha sofrendo, né, doente, desenganado pelo médico. Você pede um milagre a esse Deus e Deus não lhe responde. Você mesmo assim ainda passa pano para ele. Vamos ser honestos, amigo, por favor. Assim já é demais. Ser crente inocente é uma coisa, agora ser crente burro, retardado é outra coisa. Convencido, iludido e enganado é o pior dos cúmulos, tá bom? Então eu espero que você entenda alguma coisa aqui. Se quiser comentar e discordar,
Só peço para manter o respeito. Ok? Abraços.